Eu sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, chegaria aquele momento inevitável, apresentar meu namorado para os meus pais. Só de pensar nisso, meu estômago dava voltas e minhas mãos começavam a suar. Não que eu não confiasse no Rafael, pelo contrário, ele sempre foi carinhoso, educado e tinha um jeito de me acalmar com apenas um olhar. Mas colocar as duas partes mais importantes da minha vida, minha família e meu relacionamento, na mesma sala, era um desafio que me deixava ansiosa só de imaginar. Minha mãe, Beatriz, sempre foi a rainha dos detalhes. Ela é o tipo de pessoa que percebe tudo. Se uma cadeira está um pouco fora do lugar, ela ajeita. Se alguém está nervoso, ela nota na hora. Já meu pai, Antônio, é mais reservado, mas nem por isso menos intimidador. Ele fala pouco, observa muito, e quando decide abrir a boca solta comentários que podem deixar qualquer um desconfortável. Cresci sabendo que conquistar a aprovação dele não era nada fácil. Camila, minha irmã mais nova, se divertia com a situação. Então Rafael finalmente vai encarar o jantar em família, ela disse, rindo enquanto me ajudava a escolher uma roupa. Tomara que ele esteja preparado, porque mamãe vai examinar cada palavra que sair da boca dele. Eu tentei rir, mas estava nervosa de verdade. Passei dias pensando em tudo que poderia dar errado. E se ele falasse alguma bobagem sem querer? E se meu pai resolvesse colocá-lo contra a parede com perguntas complicadas sobre trabalho, política ou até futebol? E se minha mãe achasse que ele não era bom o suficiente? Naquela semana, criei coragem e liguei para minha mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa, falei com a voz meio hesitante. Já sei, ela respondeu rápido, como se tivesse um sexto sentido. Você vai trazer o Rafael para jantar, não vai? Sim. Você não se importa, né? Claro que não. Ela riu. Mas não espere que eu facilite para ele. No fundo, eu sabia que ela estava brincando, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça. E foi nesse momento que percebi que nada me prepararia para o que realmente aconteceria naquela noite. O dia do jantar chegou muito mais rápido do que eu esperava. Eu acordei cedo, mas parecia que as horas simplesmente voavam. Cada minuto que passava me deixava mais inquieta. Rafael, por outro lado, parecia tranquilo demais. Enquanto eu andava de um lado para o outro no meu quarto, tentando decidir se usava vestido ou calça, ele estava sentado no sofá da sala, jogando no celular como se fosse um dia qualquer. Você não está nervoso? Perguntei, cruzando os braços. Ele levantou os olhos e sorriu. Claro que não. Seus pais vão me adorar. Não é tão simples assim, respondi, mordendo o lábio. Meu pai pode ser complicado. Rafael riu, levantou-se e veio até mim. Colocou as mãos nos meus ombros e disse: Olha, eu não tenho nada a esconder. Vou ser eu mesmo. E se eles não gostarem de mim, paciência. O importante é que você gosta. Era lindo ouvir aquilo, mas também era ingênuo. Eu sabia que a opinião dos meus pais tinha peso, e, querendo ou não, influenciaria muito na nossa relação. Quando deu fim da tarde, fui até a casa dos meus pais mais cedo para ajudar nos preparativos. Minha mãe, Beatriz, estava na cozinha organizando tudo como se fosse receber um chefe de estado. A mesa de jantar estava impecável, toalha branca engomada, taças alinhadas milimetricamente, guardanapos dobrados em forma de leque. Ela sempre tinha esse cuidado exagerado, mas dessa vez percebi que estava ainda mais caprichosa. Nossa, mãe, parece até Natal, comentei, tentando aliviar o clima. Não é todo dia que conhecemos o namorado da minha filha, ela disse, mexendo em uma panela. Quero causar uma boa impressão. É ele quem deveria querer causar boa impressão, brinquei. Ah, minha filha. Ela me olhou com aquele olhar sério. Relacionamento não é só entre duas pessoas. É entre famílias também. Engoli seco. Sabia que, para ela, aquele jantar não era só um encontro casual. Enquanto isso, Camila apareceu na sala com um sorriso malicioso. Já posso apostar quanto tempo vai levar para o papai começar a fazer perguntas constrangedoras? Ela disse, quase cantarolando. Camila, não começa, reclamei. O Rafael parece gente boa, mas coitado dele. Você sabe que o papai não vai deixar passar nada. Meu coração disparava só de ouvir aquilo. Pouco depois, recebi uma mensagem do Rafael. Já estou a caminho. Chego em 15 minutos. Respirei fundo, mas o nervosismo só aumentava. Quando ele finalmente tocou a campainha, todo o ar da sala pareceu sumir. O som ecoou pela casa, e minha mãe largou a colher de pau na pia. Meu pai, que estava no quintal regando as plantas, entrou lentamente, como se fosse um juiz prestes a dar uma sentença. Camila correu para a porta, mas eu fui mais rápida e a abri antes dela. Rafael estava lá, com um sorriso confiante de sempre, segurando um buquê de flores. Ele parecia relaxado, mas eu sabia que por dentro devia estar tão ansioso quanto eu. Boa noite, ele disse, oferecendo as flores para minha mãe. Espero que goste. E foi exatamente nesse instante, quando minha mãe pegou as flores, que percebi algo estranho no olhar do meu pai. Ele ficou parado, observando Rafael de cima a baixo,
como se tivesse reconhecido alguma coisa. Ou alguém. Quando entramos na sala de jantar, senti minhas pernas tremerem. Rafael parecia perfeitamente à vontade, como se estivesse em casa. Ele puxou a cadeira para mim antes de se sentar, gesto que arrancou um sorrisinho de Beatriz. Eu já sabia que aquele detalhe contaria pontos a favor dele. Meu pai, Antônio, sentou-se à cabeceira da mesa, como sempre fazia. Com a postura ereta e o olhar sério, parecia um general prestes a avaliar um recruta. Camila, por outro lado, mal conseguia esconder o riso, ansiosa para assistir ao espetáculo. O jantar começou com uma entrada simples, salada fresca e pão caseiro. O silêncio inicial foi quebrado pela minha mãe. Então, Rafael, conte-nos um pouco sobre você. O que faz da vida? Era a pergunta mais previsível do mundo, e mesmo assim meu coração disparou. Rafael ajeitou o guardanapo no colo e respondeu com calma. Trabalho como designer gráfico. Atualmente estou em uma agência de publicidade, mas também faço alguns projetos independentes. Minha mãe sorriu, satisfeita. Criativo. Então, gosto disso. Já meu pai não se manifestou. Ele apenas continuava observando Rafael com uma expressão enigmática, como se buscasse algo por trás de cada palavra. Camila aproveitou para se meter na conversa. E como você conheceu minha irmã? Aposto que tem uma história engraçada aí. Eu senti meu rosto corar na mesma hora. Rafael, no entanto, riu e começou a contar. Na verdade, foi bem inesperado. Eu estava numa livraria, procurando um presente para minha sobrinha, e acabei pedindo ajuda a ela. Conversamos um pouco, e quando percebi, já tinha esquecido completamente do presente. Todos riram. Até meu pai esboçou um leve sorriso. Por um momento, achei que as coisas estavam indo bem demais. Mas então, no meio da refeição, meu pai soltou a primeira bomba. Rafael, você acredita em casamento? Perguntou, do nada, com a voz firme. O clima na mesa congelou. Eu quase derrubei meu copo de água. Minha mãe lançou um olhar de repreensão para ele, mas não disse nada. Camila regalou os olhos, surpresa e animada ao mesmo tempo. Rafael, porém, não se intimidou. Acredito, sim. Mas acho que só faz sentido quando existe respeito e parceria. Não vejo como uma obrigação, mas como uma escolha. Meu pai inclinou a cabeça levemente, como quem analisa uma resposta em um exame. Interessante, murmurou. O jantar prosseguiu, e eu tentava disfarçar minha atenção com pequenos sorrisos. Mas percebi que, entre uma garfada e outra, meu pai ainda não tirava os olhos de Rafael. Até que, quando fomos servir o prato principal, algo inesperado aconteceu. Antônio largou o garfo na mesa, endireitou a postura e disse com firmeza, eu acho que já te vi antes. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o barulho do relógio na parede pareceu mais alto. No momento em que meu pai disse aquelas palavras, eu acho que já te vi antes, senti um frio na espinha. Rafael parou de mastigar e ficou olhando para ele, confuso. Minha mãe franziu a testa, tentando entender. Camila, como sempre, parecia estar assistindo a um episódio de série dramática que só melhorava. Já me viu antes? Rafael perguntou, ainda sorrindo, mas visivelmente desconfortável. Sim, respondeu Antônio, olhando fixamente para ele, mas não consigo me lembrar de onde. Eu tentei intervir. Pai, talvez você esteja confundindo com outra pessoa. Rafael não é do nosso bairro, vocês nunca se cruzaram. Eu raramente me engano com rostos, ele rebateu, mantendo os olhos fixos. Rafael pigarreou e tomou um gole de água antes de responder. Bom, pode ser coincidência. Eu já trabalhei em muitos lugares diferentes. Quem sabe a gente se encontrou em algum evento sem perceber. Minha mãe tentou aliviar o clima, servindo mais vinho para todos. Vamos comer, gente, a comida vai esfriar. Depois vocês tentam descobrir esse mistério. O jantar continuou, mas eu não conseguia relaxar. A cada vez que olhava para meu pai, lá estava ele, observando Rafael como se tentasse montar um quebra-cabeça mental. E Rafael, por mais que mantivesse o sorriso, já não parecia tão confortável. Em meio às conversas, Camila aproveitou para jogar mais lenha na fogueira. Pai, você não pode simplesmente lançar uma bomba dessas e deixar todo mundo curioso. Onde acha que já viu o Rafael? Meu pai cruzou os braços e encarou Rafael mais uma vez. Eu não sei. Mas tem algo no jeito dele. A postura, talvez. Não é só o rosto. É como ele fala. Eu senti meu coração acelerar. Era como se uma nuvem de incerteza tivesse se instalado sobre a mesa. Rafael respirou fundo e tentou retomar o bom humor. Espero que essa lembrança seja boa, pelo menos. Todos riram educadamente, mas o clima não voltou a ser o mesmo. Depois da sobremesa, já mais tarde, minha mãe se levantou para levar a louça. Camila foi atrás dela, e eu fiquei na sala apenas com meu pai e Rafael. O silêncio era sufocante. Então, meu pai disse algo que me deixou gelada. Eu me lembro agora.
Você esteve no tribunal, alguns anos atrás. O sorriso de Rafael desapareceu na mesma hora. No instante em que meu pai mencionou o tribunal, o ar pareceu sumir da sala. Rafael ficou paralisado, com o olhar fixo em Antônio, como se tivesse levado um soco no estômago. Eu, sem entender nada, olhei para ele em busca de uma explicação. Tribunal? Perguntei, quase sussurrando. Do que ele está falando, Rafael? Ele respirou fundo, desviou os olhos por um instante e depois tentou sorrir, mas o sorriso saiu trêmulo. Isso deve ser um engano, respondeu, a voz vacilando. Eu nunca. Meu pai interrompeu. Não, não é engano. Seu tom era firme, quase acusador. Eu estive presente em uma audiência há alguns anos. Você estava lá. Lembro perfeitamente. Meu coração disparou. A ideia de que meu namorado tivesse algum passado escondido me deixava em choque. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Rafael sempre foi tão transparente comigo. Ou pelo menos eu achava. Rafael, é verdade? Perguntei, com a voz embargada. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu realmente estive em um tribunal, admitiu, por fim. Mas não como você está pensando. Meu pai estreitou os olhos. Então diga. Rafael suspirou fundo. Quando eu era mais novo, um amigo próximo se envolveu em uma briga séria em um bar. Eu estava lá e acabei sendo chamado como testemunha no caso. Não fiz nada errado, mas tive que comparecer em várias audiências. Foi uma fase terrível da minha vida, e eu preferi nunca falar sobre isso. O silêncio tomou conta da sala novamente. Eu não sabia se acreditava nele ou não. A voz dele parecia sincera, mas havia algo naquela tensão que me deixava insegura. Nesse momento, minha mãe e Camila voltaram da cozinha, rindo de alguma bobagem, mas pararam assim que perceberam um clima pesado. O que aconteceu aqui? Perguntou minha mãe, olhando de um para o outro. Meu pai respondeu de imediato. Descobrimos que o Rafael já tem experiência em tribunais. Camila arregalou os olhos. Como assim? Rafael tentou explicar novamente, mas eu já não conseguia prestar tanta atenção. Minha mente estava em turbilhão. Será que ele estava escondendo mais alguma coisa? Porque nunca tinha me contado sobre isso. E, para piorar, meu pai lançou uma última frase que deixou todos em silêncio absoluto. Eu me lembro bem do caso. E não foi só como testemunha. Quando meu pai disse aquelas últimas palavras, e não foi só como testemunha, o silêncio na sala se tornou quase insuportável. Eu senti meu coração disparar e percebi que Rafael também estava tenso. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar a verdade. Pai, começou ele, a voz firme, mas trêmula, eu não queria que você descobrisse assim. Eu estava envolvido naquele caso mais do que imaginam. Não como réu, mas eu testemunhei algo que ninguém queria que fosse revelado. Na época, eu tinha medo de contar à minha família ou aos amigos. Eu pensei que poderia esquecer, mas não consegui. Meu pai continuava olhando fixamente, avaliando cada palavra, cada gesto. Minha mãe segurava minha mão sob a mesa, tentando me dar apoio silencioso, e Camila, mesmo chocada, permanecia curiosa demais para desviar o olhar. O que exatamente aconteceu? Perguntou Antônio, ainda calmo, mas com uma intensidade que fazia Rafael engolir em seco. Rafael respirou fundo e finalmente explicou. Eu vi uma situação de injustiça que ninguém mais queria enfrentar. Meu amigo havia sido acusado de algo que não fez. Eu tentei ajudar da melhor forma que pude, mas tive que mentir em algumas partes para proteger a verdade. Não foi uma atitude fácil, mas foi a correta. O ar parecia mais leve após suas palavras. Meu pai, depois de alguns segundos, soltou um suspiro e relaxou um pouco a postura. Então você teve coragem, disse ele, finalmente. Não é comum ver isso hoje em dia. Minha mãe sorriu e colocou a mão sobre a de Rafael. Eu gosto da forma como você enfrenta a vida. Camila, sempre a primeira a brincar, comentou. Eu nunca imaginei que o jantar seria tão emocionante. Eu respirei aliviada. Tudo estava esclarecido. O Rafael havia mostrado sua sinceridade, meu pai havia reconhecido o caráter dele, e mesmo que a tensão tivesse sido grande, algo mudará na percepção de todos. O resto da noite passou entre risadas, pequenas brincadeiras e histórias compartilhadas. Rafael até conseguiu conquistar meu pai completamente quando contou uma anedota engraçada sobre a situação no tribunal, a qual, confesso, quase me fez chorar de tanto rir. Quando todos finalmente se despediram, eu me sentei no sofá, exausta, mas feliz. Rafael me olhou e sorriu. Viu? Não foi tão ruim assim. Eu sorri de volta, ainda com o coração acelerado. Você realmente me surpreendeu hoje. E naquele momento, percebi que aquele jantar, que começou cheio de nervosismo e segredos, terminou com algo inesperado: respeito, compreensão e até um pouco de admiração mútua. Afinal, ninguém disse que conhecer a família seria fácil, mas com sinceridade e coragem, tudo se resolve.